Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje a gente continua falando a respeito de marketing digital, né? Na aula passada a gente começou a falar a respeito disso e a gente viu que a grande diferença do marketing digital para o marketing tradicional é justamente você utilizar, né, os meios de comunicação, a internet, a telefonia, para poder operacionalizar mais facilmente as suas vendas, né? Sempre partindo da premissa do marketing, que é criar, comunicar e gerar valor para o cliente. Então, vou criar um desejo em cima daquilo que eu faço, né? Vou comunicar isso no mercado e depois, a partir da venda, eu vou fazer a entrega desse produto também com eficácia, e eu posso fazer tudo isso pelos meios digitais, né? A gente tem várias empresas que operam dessa maneira aí no mercado. E aí, dando um enfoque maior em relação às redes sociais, muitas vezes as pessoas perguntam, né? O que eu devo fazer para ter, de repente, um perfil que tenha muito acesso? E aí existem algumas técnicas, né, que as pessoas utilizam, que as empresas utilizam, isso até mais empresas mesmo, né? Que fazem com que as pessoas vão, ao longo do tempo, se identificando com aquele tipo de perfil. Então, uma primeira coisa que se deve fazer é identificar um nicho, ou seja, identificar um segmento, né, ao qual o nosso perfil irá atuar, digamos assim. Esse segmento ele vai estar muito ligado ao perfil da empresa, né? Vai estar muito ligado, se for uma coisa mais pessoal, àquilo que a gente gosta de fazer. Então, essa definição ela é importante para que a gente comece a ter uma linha, né? Vou até chamar assim, uma linha editorial que tenha uma determinada coerência. Então, é legal a gente escolher um caminho que eu possa, ao longo do tempo, ir postando coisas relacionadas a um determinado tema, e aí eu volto a falar, né, isso ligado a uma ação mais, um perfil mais profissional, que eu comece a passar informações em relação àquele tema constantemente para as pessoas que estão, digamos assim, me seguindo, né, ou para as pessoas que têm interesse em relação àquilo que eu faço. Muita gente acha que na internet, com marketing de conteúdo, a gente deve agir mais ou menos como age no meio tradicional, mas o meio digital ele é um pouco diferente. É como a gente veio até comentando aí na aula passada, é importante que eu gere conteúdo. Então eu vou gerar conteúdo, né, em cima de um segmento, em cima de um tema, em cima de uma área. Então, se eu trabalho com marketing, é importante que eu sempre traga ali no meu perfil coisas relacionadas a marketing. Se eu trabalho com eletrodoméstico, é importante que eu traga sempre assuntos relacionados a eletrodoméstico. Se eu trabalho com venda de carros, é importante que eu traga sempre ali conteúdos relacionados à venda de carro. Mas não só mostrar o produto em si, né? Não só trazer para a rede, para o perfil, produto e preço. Nas redes sociais vale muito mais, chama muito mais atenção eu trazer conteúdo, eu trazer informação. E ali no meio eu coloco alguma coisa relacionada à venda daquilo que eu, no caso, faço, do serviço que eu realizo, do produto que eu comercializo, tá? E por aí vai. Então é importante eu ter esse entendimento, porque a pessoa que está do outro lado vai consumindo justamente aquilo que eu vou trazendo de informações interessantes, de conteúdo bacana, de conteúdo informativo, e isso é muito legal. Então eu costumo sempre alternar, inclusive, a forma de apresentar o conteúdo que eu levo para as minhas redes. Tá? Eu não coloco só foto, eu não coloco só texto. Eu tenho uma linha a seguir, né, um caminho a seguir dentro da área daquilo que eu gosto de fazer, e ali eu vou alternando uma série de postagens diferentes. Tem gente que opta sempre
por um determinado formato de publicação. Isso é legal também em alguns casos, né? Mas isso vai muito do objetivo que se tem, né? O objetivo que se pretende alcançar em relação às ações que a gente toma para atingir, digamos assim, o nosso público ou buscar uma audiência que a gente pretende ter nas redes, né? Nos perfis, nas plataformas aí de mídias sociais. Então é importante eu considerar aí alguns pontos, né? Se eu falar sobre aquilo que eu gosto, sobre aquilo que eu tenho paixão, isso fica mais fácil. E fica mais fácil por quê? Porque eu vou ter uma certa habilidade em relação a transitar por aqueles temas, né? A conduzir, de repente, conversas relacionadas àquele determinado assunto. E é importante também que eu verifique se há uma demanda do outro lado que vai consumir, digamos assim, aquilo que eu vou estar comunicando. Porque se for uma coisa, né, que não tem uma demanda, uma procura, então poucas pessoas irão me seguir e consumir aquilo que eu estou, no caso, dizendo, passando, informando, comunicando. Embora eu acho que sempre há alguém que vai se interessar por um determinado tema. Então, o mais importante aí é você realmente definir aquilo que você gosta de fazer, né, trazer a sua paixão, digamos assim, para frente do seu perfil e a partir dali começar a comunicar aquilo que você acha, no caso, interessante. E aí, as formas de divulgar isso são diversas. Eu posso ter imagens ilustrativas que remetam aquela pessoa que está do outro lado a associar uma mensagem que eu quero passar. Eu posso ter apenas textos nas mensagens. Eu posso ter imagens, né? Tanto imagens diversas como imagens minhas, por exemplo, ou seja, a pessoa pode colocar imagem dela mesma em diversas situações. Eu posso ter filmes, eu posso fazer uma gravação como eu estou fazendo aqui e colocar um trecho dessa gravação que eu, de repente, ache mais interessante. Agora, é legal a gente perceber o que a nossa audiência ela recebe, digamos assim, de uma forma mais automática. Tem determinados tipos de publicação que eu faço, por exemplo, que não tem o mesmo efeito que outros tipos de publicação. Então, como é que a gente descobre isso? A gente vai, ao longo do tempo, testando essa comunicação que a gente vai fazendo com o nosso público. Então, existem coisas que convertem mais, coisas que convertem menos. E a partir daí a gente vai com esse entendimento mesclando todas essas postagens para que a gente possa ter um resultado bacana, né, aí ao final do processo. Então pode ser foto, pode ser vídeo, pode ser um texto, pode ser uma imagem simples. Eu posso querer escrever alguma coisa, digamos assim, em cima da imagem, em cima da foto. Eu posso querer comunicar alguma coisa só na legenda, eu posso também não querer escrever nada, colocar aquelas carinhas, os emojis, enfim, tem uma série de possibilidades que é legal a gente ir testando para saber e para poder entender o que converte mais, o que a pessoa que está do outro lado vai aceitar melhor. E a partir daí a gente pode realmente utilizar essa identificação, né, essa ação que dá mais resultado, para a gente fazer mais frequentemente. Tem alguns perfis profissionais, né, que o pessoal coloca, por exemplo, todas as publicações em um determinado tema durante um período, vamos supor, época do Dia das Mães, então todas as publicações saem mais ou menos com uma determinada cor, né? Dia dos Pais sai com outra cor, época de festa junina sai com outra cor. Então isso também marca um pouco aquelas publicações que estão sendo feitas. De certa forma, pela comunicação visual, você consegue meio que orientar, né, o seu seguidor em relação àquilo que você está comunicando,
Mas o importante sempre, gente, é que a gente, em qualquer escolha que a gente faça, né, sendo um padrão de publicação, onde a gente vê muitos perfis que só postam frases, onde a gente vê muitos perfis que só postam fotos, onde a gente vê muitos perfis que só postam imagens específicas a respeito de um determinado tema. O mais importante é a gente realmente ver se isso está dando resultado, ver se as pessoas estão entendendo a mensagem e ver se elas estão, de certa forma, consumindo e gostando daquilo que a gente está, no caso, fazendo. É uma arte, né? Quando a gente pega uma plataforma dessas para levar a sério, como um Instagram da vida, um Facebook da vida, é um trabalho muito grande que a gente tem, e eu trabalho com isso e vejo que muitas pessoas, muitas empresas ainda não valorizam esse trabalho. Mas é um trabalho muito grande que a gente tem para dar o passo a passo que precisa ser dado para que as coisas sejam realizadas ali dentro. Então, escolher as imagens corretas, escolher a linguagem de comunicação que você vai ter com o seu público, escolher o tipo de hashtags que você vai utilizar para promover mais aquilo que você faz. Então, tudo isso dá muito trabalho, né? Então, um trabalho de formiguinha, saber quem você vai seguir, né? As pessoas que estão te seguindo também, como é que você interage com elas. Então, tudo isso é realmente uma ação muito complexa. Tem algumas empresas, né, que acabam, dentro desse contexto, muito preocupadas aí com a questão de quantidade de seguidores, acabam comprando seguidores. Mas isso é uma furada. Por quê? Porque você acaba muitas vezes tendo uma comunidade grande, tendo várias pessoas que estão ligadas ali ao seu perfil, mas que não consomem aquilo que você, no caso, comunica, né? Aquilo que você, no caso, de certa forma, passa para essa comunidade. Então, muitas vezes, né, e eu vejo isso constantemente, várias empresas têm lá milhares de seguidores, mas quando publicam um determinado post, quando fazem uma postagem, quando comunicam alguma coisa, a interação ela é muito baixa, né? O engajamento ele é muito pequeno. Então, como é que a gente consegue um engajamento melhor? É justamente fazendo esse trabalho de formiguinha que precisa ser feito, postando coisas interessantes, atreladas a um determinado tema, que tenham relevância para a pessoa que está do outro lado, que possam fazer com que ela tenha uma mudança, né, ou tenha uma ajuda naquele momento em que ela lê isso. Como é que a gente identifica isso? Quando você posta alguma coisa, por exemplo, e algumas pessoas vão lá e salvam aquela publicação. Quer dizer que aquele conteúdo foi tão interessante que a pessoa teve a vontade de guardá-lo para ver posteriormente. Então, tudo isso mostra que há um engajamento em cima daquilo que a gente faz. Muitas vezes a gente se preocupa também com quantidade de curtidas, né, que a nossa publicação vai ter. Mas muitas outras coisas são importantes. Por exemplo, quantas pessoas viram, qual foi o alcance de uma determinada publicação, quantas pessoas de repente curtiram mesmo, comentaram, salvaram, direcionaram para outras pessoas. Então tudo isso agregado permite que a gente tenha ali um entendimento em relação a como está sendo o engajamento daquilo que eu estou, no caso, publicando, daquilo que eu estou, no caso, comunicando para o meu público.